Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Bom galera, é o seguinte, nós vamos tratar da Lei 12.985 de 2007, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas, certo? Então vamos tratar a respeito do assunto relacionado a isso, ao plano de cargos e carreiras. Eu não vou, na verdade, trazer para vocês todos os artigos, tudo bem? Nós vamos verificar os artigos mais importantes e pertinentes. Então, para que você realmente consiga ter toda a informação completa, é preciso, evidentemente, que você, além do vídeo, possa fazer uso do material em PDF que está aí disponível para você, tá certo? E aí, por meio desse material em PDF, você vai ter toda a Lei 12.985, inclusive seus anexos. E aqui nos vídeos nós vamos tratar das informações mais importantes, mais pertinentes. Inclusive, no decorrer aí da nossa aula, também resolveremos algumas questões para que você possa observar como que o tema pode ser abordado numa prova de concurso, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. O artigo 1º da lei, que trata do plano de cargos e carreiras, diz o seguinte: fica instituído o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas, fundamentado nos seguintes princípios. A primeira informaçãozinha aqui que eu quero tratar com você é a respeito, que nós temos aqui no artigo 1º alguns princípios que regem a lei de plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos. Princípios são diretrizes, tá? Princípios são valores. As diretrizes, elas têm a ver em mostrar para você qual é o caminho a ser seguido, uma direção. Os valores, obviamente, têm a ver justamente com a palavra princípio, no sentido daquilo tem valor para a organização, tem significado, tem uma mensagem. Tudo bem? Beleza? Bom, e o primeiro princípio que nós temos aqui é a racionalização da estrutura de cargos e carreiras. A racionalização da estrutura de cargos e carreiras significa dizer que a prefeitura do município de Campinas, aliás, não só a prefeitura, quando eu digo prefeitura, eu estou me referindo muito ao poder executivo, mas não só ao poder executivo, mas também ao poder legislativo, entender que há uma necessidade de um processo de seleção, científica do trabalhador, que tem a ver com a racionalização. Seleção científica do trabalhador significa dizer o seguinte: você escolher de maneira mais concreta possível a pessoa certa para aquele cargo. Agora, é claro que o concurso público, pessoal, ele leva em consideração a seleção objetiva, tá? Ó, leva-se em consideração uma seleção objetiva. Seleção objetiva justamente por quê? Porque no caso, do município de Campinas, ou o estado de São Paulo, ou a União, não importa, o processo de contratação é por meio de concurso público, ok? É por meio de concurso público. Mas uma outra coisa que a gente pode observar também nesse princípio é que ele menciona a racionalização da estrutura de cargos e carreiras. Ou seja, criar uma estrutura de cargos e carreiras significa dizer, mostrar de maneira bem prática qual é o plano de cargos e carreiras, que tipo de cargo que nós teremos, quais são as funções e os requisitos necessários de cada cargo, de cada carreira aí, para que os funcionários entendam de maneira evidente como que vai ser essa progressão, inclusive, na carreira no município aí de Campinas, ok? Outra coisa também importante é a legalidade, e justamente porque tem que estar expresso em lei. Então, os cargos que são criados, eles precisam estar expressos em lei. Que isso vai gerar o quê? Uma segurança jurídica. Por exemplo, você tem lá o cargo de agente administrativo, e aí você sabe exatamente quais são os requisitos, Os requisitos e quais são
além dos requisitos, as atribuições do cargo. E isso vai gerar para todos, na verdade, a segurança jurídica. Você sabe exatamente o que você vai fazer. Então, está expresso em lei e passa a ter uma segurança jurídica por conta disso, ok? Estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional. Bom, gente, o que isso aqui tem a ver com um princípio? Tem a ver com a ideia do treinamento, da capacitação, você ser treinado, capacitado, você adquirir uma coisa que nós chamamos de chá. Sabe o que significa chá? Não? Então, deixa eu marcar aqui para você. Chá significa conhecimento, tá bom? Só não vai reparando a letra, tá? Habilidade e atitude, ok? Conhecimento é o saber, você adquire conhecimento, como você está fazendo aqui comigo no curso preparatório, você vai desenvolver uma habilidade e, consequentemente, isso vai mudar a sua atitude, porque a atitude é o querer. Tudo bem? Deixa eu até anotar isso aqui para você também, ó, para ficar bem clara essa informação. Então, ó, conhecimento é o saber, certo? Habilidade é o saber fazer. E atitude é o querer. Então, nós temos essa situação como um princípio. Estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional, ou seja, ligado a treinamento, a capacitação do indivíduo no seu dia a dia. Aliás, eu posso ir até um pouquinho mais longe, tá? Esse estímulo ao desenvolvimento profissional e qualificação funcional tem a ver também com uma coisa que nós chamamos de gestão por competências. A gestão por competências visa o indivíduo adquirir novas competências, além daquelas que ele já tem e além daquelas que são necessárias ao cargo, certo? Exemplo, imagina eu, professor, adquiro aqui o conhecimento de trabalhar, de gravar vídeos, editar vídeos. Então, isso não é uma competência que eu preciso ter como professor, mas passa a inserir no meu campo de conhecimento. E isso é muito interessante. Por quê? Porque em algum momento, em alguma hora, eu posso, de repente, utilizar esse novo conhecimento. Aliás, a instituição a qual eu pertenço, a qual eu presto serviço, pode, de repente, precisar de um professor que saiba editar vídeos. É só um exemplo para você entender e compreender essa ideia da gestão por competências. É quando eu adquiro novas competências que vão além do que eu preciso para o meu cargo, ok? E isso acaba agregando valor. E o próximo é reconhecimento e valorização do servidor público pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho profissional. Olha, aqui é tão interessante que a gente pode dizer que o reconhecimento e a valorização do servidor vai fazer com que o indivíduo esteja motivado. Então, logo, isso aqui tem a ver com um processo de motivação. E a motivação, na verdade, ela que faz você acreditar e agir para uma determinada situação, né? De conseguir algo que você deseja, ou seja, de alcançar um objetivo. Porque a motivação, ela é o catalisador. A motivação é que impulsiona todos nós, certo? Impulsiona por meio de forças, e essas forças que nós vamos ter, elas podem ser internas, ok? Ou externas, certo? Então, temos essa situação aqui. Bem interessante esses princípios que constam no artigo 1º da lei que trata do plano de cargos e carreiras e vencimentos. Vamos dar continuidade. Artigo 2º. O artigo 2º diz assim, ó, para os fins desta lei, considera-se. Então, a gente tem aqui uma série de conceitos, tá, galera? Primeiro conceito, conceito de servidor. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, função pública e função atividade. Então, veja, né? Aqui ele traz um conceito para a gente, que é um conceito interessante, que a pessoa, para ser entendida como servidor, ela precisa ter
investido num cargo público de maneira legal, né? Legalmente investido em cargo público. Ou seja, simplesmente a ideia da participação, em concurso público. Em concurso público. Ok? Legal? Então é um conceito que a gente pode observar. De provimento efetivo, ou pode ser uma função pública, ou pode ser uma função atividade. Nós temos aqui um outro conceito, que é o conceito de cargo. Cargo, olha só, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, é a unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com número certo, que implica no desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, veja, por exemplo, vamos pensar aqui num cargo público, né? Deixa eu só trocar de cor aqui, ó. Cargo chamado cargo de agente administrativo. Vou utilizar aqui o agente administrativo como exemplo. Então, obviamente que nós temos aqui o nome do quê, gente? Nós temos o nome do cargo, certo? E, consequentemente, esse cargo aqui terá o quê? Um conjunto de atribuições. Ou seja, o que você vai fazer no seu dia a dia, no trabalho, né, no trabalho laboral, no município de Campinas, certo? Então, o cargo é o nome lá é a denominação própria que você vai ter no caso, com um conjunto de atribuições e responsabilidades, ok? Temos aqui um outro conceito, que é o conceito de carreira. Carreira, estrutura de desenvolvimento funcional e profissional operacionalizada através de passagens a níveis e graus superiores no cargo do servidor. Então vamos lá, a gente pensando aí nesse exemplo que eu comentei do agente administrativo, então a gente pode pensar assim, ó, o agente administrativo, o camarada entra na classe A, padrão 1. Ó, não necessariamente é assim, tá? É só como exemplo. E aí você vai ter uma série de quê? De passagens a níveis e graus superiores, tá? Então você entra lá na classe A padrão 1, depois você passa para o padrão 2, depois você passa para o padrão 3, depois para o padrão 4, e aí muda de classe e vai para a classe B, por exemplo, tá? Aí da classe B você vai para a classe C, da classe C você vai para a classe especial. Então isso significa níveis e graus superiores, certo? A gente poderia também pensar como acontece muito nas organizações, né? Iniciativa privada, né? Você tem lá júnior, master e sênior. Então você tem analista júnior, analista master, analista sênior. Então isso tem a ver com carreira, ok? Lembrando que carreira é uma ideia de desenvolvimento que ocorre a médio prazo. Tanto que aqui no plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos do município de Campinas, tem vários anexos e nesses anexos mostram justamente isso. Essa passagem que ocorrerá de um nível para o outro, de um grau para o outro e quanto tempo isso leva. Quanto tempo você vai ficar numa determinada classe, quanto tempo você vai ficar num determinado padrão, ok? Dando continuidade, vamos lá. Ó, em falar em padrão, apareceu aqui um conceito, ó. Padrão, conjunto de algarismos que designa o vencimento dos servidores formado por grupo, conjunto de cargos públicos, vinculados a uma mesma tabela de vencimento, representado por letras. Ou seja, de acordo com o padrão, evidentemente que haverá um valor de vencimento, de salário, né, de remuneração, diferenciado para cada padrão. E aí você vai ter o grupo, conjunto de cargos públicos, nós teremos aqui o nível, que é o indicativo de cada posição salarial, em que o servidor poderá estar enquadrado na carreira segundo critérios de desempenho, de capacitação, titulação, representado por números. E temos aqui também grau, indicativo de cada posição salarial, em que o servidor poderá estar enquadrado na carreira segundo critérios de desempenho, representando por letras. Então, ó, dentro do padrão nós temos grupo, nós temos nível e nós temos grau, ok? Caminhando.
Outro conceito que nós podemos observar aqui é a chamada progressão vertical. Então veja, pessoal, a progressão vertical é a passagem do servidor de um nível para outro superior, certo? Na tabela de vencimento própria do grupo a que pertence. E aí a gente tem também um conceito aqui de progressão horizontal. Progressão horizontal. Passagem do servidor de um grau para outro superior, na tabela de vencimento própria do grupo a que pertence, certo? Então, temos esses dois conceitos que, inclusive, mais para frente, num próximo vídeo, nós trataremos a respeito da progressão vertical e da progressão horizontal. Como que ela acontece, em que momento, quanto tempo é necessário, tá? E temos aqui também um outro conceito, que é o vencimento base. Retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo de acordo com o nível. Nada mais, né, evidentemente, nada mais é do que o salário do servidor público. Ok? Remuneração. A remuneração, ela se refere à retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, composto pelo vencimento base acrescido das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei. Então, a remuneração, pessoal, para você guardar isso aqui tranquilamente, a remuneração é o vencimento mais os benefícios. Então, vencimento mais benefícios é igual a remuneração, ok? Temos um outro conceito aqui, ó, de massa salarial. É a soma do vencimento mensal dos servidores pertencentes a um grupo, massa salarial, soma do vencimento mensal dos... Então, por exemplo, o grupo dos servidores agentes administrativos. Então, logo, consequentemente, nós teremos aí uma massa salarial. O servidor público municipal não sofrerá redução em seus vencimentos em virtude da aplicação do plano de cargos, carreiras e vencimentos. Ele não sofrerá redução em seus vencimentos, justamente porque o salário, né, pessoal, ele é irredutível, já diz isso a própria Constituição Federal, ok? Bom, dando continuidade, artigo 5º diz o seguinte: os cargos constantes desta lei são providos exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, e seu ingresso se dá sempre no nível e grau iniciais do cargo. Então, veja, os cargos constantes desta lei, logo, significa dizer que a pessoa prestará um concurso público, tá? Que ela, obviamente, fará uma prova. Essa prova aqui é uma prova objetiva, certo? Pode ser uma prova aí de múltipla escolha. Eu digo que pode ser uma prova de múltipla escolha, por quê? Porque a gente pode ter prova, por exemplo, de itens, certo ou errado, tá certo? Beleza? Mas ela pode ser de múltipla escolha, que é comum em Campinas ser dessa forma. Pode ter uma redação, por exemplo. Então, pode ser que você tenha que fazer também uma redação, ok? E aí, pode ser que, de repente, o concurso também, além de ter a prova, possa ter também títulos. Os títulos, na verdade, pessoal, é quando você, por exemplo, o concurso ele oferece ali um cargo de nível médio, mas se você tiver graduação, você ganha pontos, ok? Isso são títulos. Se você tiver uma pós-graduação, você vai ganhar outros pontos. Se você tiver um doutorado, mestrado, a mesma coisa, certo? Isso acontece bastante aí em concurso público, tá certo? A gente pode ter, de repente, somente a prova, a gente pode ter prova e títulos. Os títulos, eles não são eliminatórios, mas eles são classificatórios, porque eles vão contribuir com a pontuação. Por exemplo, a gente pode ter títulos aí que valem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 2,5 pontos, 0,25, 0,50, entendeu? E aí isso vai se somar, esse título, né, aquela pontuação daquele título, vai somar a sua nota final. Isso é muito importante, muito interessante. Isso pode ajudar muito, realmente, para você conseguir passar pessoas aí na frente, de ter uma melhor posição. Ok? Legal, galera. Artigo 9º. O artigo 9º, ele trata da jornada de trabalho. Como eu falei para você, eu não vou tratar de todos os
artigos, então os artigos que eu, claro, pulei aqui por acaso, você dá uma lida, tá certo? Vamos lá, o artigo 9º diz assim: a jornada de trabalho dos servidores poderá ser definida a critério da administração em 30 horas semanais, correspondente a 180 horas mensais, tá? 36 horas semanais, correspondente a 216 horas mensais. Veja que interessante, tá? Veja que aqui não está falando de 40 horas semanais, não está falando em 44 horas semanais. E por que eu estou levando isso aqui em consideração para você? Porque se tiver alguma questão relacionada à jornada de trabalho, a banca examinadora ela vai tentar te induzir ao erro. Por quê? Porque no dia a dia, na iniciativa privada, ou nós trabalhamos normalmente 40 horas semanais, ou trabalhamos 44 horas semanais. Agora veja que aqui não, aqui diz 30 ou 36, ok? O acúmulo de cargos públicos autorizados pela Constituição Federal é admitido quando a somatória das jornadas do cargo municipal com outro cargo público, municipal ou não ultrapassar as 64 horas semanais. Então, ó, é possível ter acúmulo de cargos, mas o acúmulo de cargos não pode ultrapassar as 64 horas semanais, tá certo? Perdão. A alteração de jornada depende de requerimento do servidor. A jornada de trabalho é sempre de 36 horas semanais. A jornada de trabalho é sempre de 36 horas semanais para os servidores nomeados para os cargos em comissão, designados para a função de confiança e designados para perceber gratificação de apoio técnico. Aliás, espera aí, isso aqui foi revogado. Vou riscar daqui, que essa informação aqui está errada, ó. Tá vendo? Ó, esse item aqui ele não vale mais, tá, gente? Porque foi revogado, tá? Então, ó, a jornada de 36 horas serão para os cargos servidores nomeados em cargos em comissão. Então, pessoas que tenham cargos em comissão trabalharão 36 horas. Olha só que interessante, tá? Ou função de confiança. Esses cargos em comissão ou função de confiança são cargos, pessoal, de gestão, diretoria, chefia, tudo bem? Beleza? Então, por exemplo, você vai ser chefe de um setor de departamento, então você vai ter uma função de confiança ou um cargo em comissão, então de 36 horas. E aí você toma esse cuidado, tá? É tema de prova, pode ter certeza absoluta disso, ok? Os titulares de cargo de agente da educação infantil têm jornada de 32 horas semanais, devendo cumprir 30 horas em serviço e 2 horas de formação, conforme regulamento. Olha, esse artigo 9º aqui, marca ele, tá? Grifa, faz qualquer coisa que você puder fazer para você realmente guardar, porque tem muita informação nesse artigo 9º, e aí você tem que tomar todo esse cuidado possível, tá? Veja que ele diz que a jornada de trabalho pode ser de 30 ou 36 horas, certo? Ele dá também o período, né? A carga horária mensal também, certo? Mas vale lembrar que os servidores nomeados em cargos de comissão ou função de confiança é sempre 36 horas. Tá vendo isso aí? Essa informação é mega importante. E os servidores agentes de educação infantil, a jornada é de 32 horas. Você vê que interessante? Não é nem 30 nem 36, é de 32 horas. Sendo 30 horas em serviço e 2 horas aí de formação. Tá bom? Formação é capacitação, ok? Legal. Artigo 11, vamos lá continuar. O artigo 11 diz assim: os servidores poderão trabalhar em regime especial de trabalho, né, plantão diurno e ou noturno, em atendimento à necessidade, à natureza e necessidade do serviço, desde que respeitada a jornada mensal. O servidor sujeito à jornada de trabalho superior a 6 horas diárias terá descanso obrigatório para a refeição no mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Galera, como que poderia cair uma questãozinha fácil a respeito desse tema? Ó, vou criar uma questão aqui só para você visualizar comigo, tá? Poderia ter assim, ó, marque a alternativa correta. Aí lá na alternativa A diz que a jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Campinas é de 40 horas.
semanais. Vai estar errado, tudo bem? Alternativa B, de repente vai dizer assim que a jornada de trabalho para servidores de cargos em comissão ou função de confiança será sempre de 30 horas. Vai estar errado. Por quê? Porque será sempre de 36 horas. Alternativa C, de repente cai na sua prova assim, alternativa C. Os servidores não poderão trabalhar, não poderão trabalhar em regime especial. Pode cair assim para você. Isso aqui vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Por que vai estar errado? Porque os servidores podem sim trabalhar em regime especial, ok? Alternativa D pode cair assim para você, ó. O servidor sujeito à jornada de trabalho, sujeito à jornada de trabalho de 6 horas, terá direito a descanso, tá? Terá direito a descanso sempre de 1 hora. Vai estar errado. Por quê? Porque não é sempre de 1 hora. Por que não é sempre de 1 hora? Porque pode ser de 1 hora e no máximo 2 horas. Ok? Beleza? Tá tocando aí, mas não esquenta a cabeça não. A gente dá continuidade, tá? E na alternativa E, vai cair assim para você, que o auxiliar de desenvolvimento infantil terá uma jornada de trabalho de 32 horas. Certo ou errado? Opa, aí você marca a alternativa E. Olha que bacana. Tá vendo como que isso pode cair na sua prova? Olha só, eu dei a matéria, expliquei para você e ainda aproveitei, criei uma questão na hora. Mas é assim mesmo que pode acontecer. E vai que isso cai, hein? Depois você me fala. Beleza? Bom, vamos resolver aqui uma questãozinha. A questão diz assim, ó. Questão número 1 que a gente vai resolver desse bloco, desse vídeo. Fica instituído o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas, fundamentado nos seguintes princípios. Primeiro princípio, racionalização da estrutura de cargos e carreiras. Tá certo isso? Certíssimo, pessoal. Esse princípio faz parte, sim, do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas. Então, o que você faz? Vamos lá. Alternativa A tem afirmativa 1. Então, não dá para eliminar. B também tem afirmativa 1. C não tem. Então, C já era, né? Beleza? C já era. Legal. D tem e E também tem. Então, vamos lá. Continuando. 2. Princípios. Legalidade, ok. Impessoalidade e segurança jurídica. Olha só o cuidado que você tem que ter. Segurança jurídica, ok. Legalidade, ok. Mas impessoalidade não é um princípio. Nossa, professor, mas eu lembro de impessoalidade. Você lembra de impessoalidade no artigo 37 da Constituição Federal e não no plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores. Então, o item 2 está errado. Se o item 2 está errado, você já passa a régua aqui na alternativa A, meu amigo. E já passa a régua também na alternativa B. Olha como que a nossa vida vai ficando mais fácil. Afirmativa 3. Estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional. Opa, isso aqui está correto. Faz parte também, é um princípio, são princípios. Logo, consequentemente, o item 3 está correto, nós vamos ficar, agora a gente já sabe, o gabarito da nossa questão é a alternativa D, 1 e 3. Professor, e 4? 4 está errado. Por quê? Porque não vai encaixar ali nenhuma alternativa, entendeu? Agora, por que está errado, a gente vai ver. 4, reconhecimento e prescindível valorização do servidor público. Sabe o que é prescindível? Dispensa. Dispensável valorização. Na verdade, está errado isso. É imprescindível. Aliás, não tem nem essa palavra, para ser mais exato. Imprescindível a valorização. É indispensável a valorização do servidor. Caso tivesse essa palavra, nem tem. Então, está errada essa informação. Por isso, nós ficamos aí com a alternativa D nessa questão, ok? Vamos lá, mais uma questão, galera. A lei que trata do plano de carreira dos funcionários públicos de Campinas conceitua. Vamos lá. Servidor, a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo e temporário, função pública e função atividade. Eu já vou resolver na questão, tá? Você pausa o vídeo e tenta resolver, tá bom?
Essa informação aqui está errada, galera. Provimento efetivo, função pública e função atividade. Ele não diz nada de provimento temporário. Então, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, você passa a régua na A, passa a régua na B, passa a régua na D. Ok, beleza? 2. Cargo. Unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com o número certo, que implica no desempenho pelo seu titular de um conjunto de atribuições e responsabilidades. Opa, isso aqui está corretíssimo. Se isso aqui está correto, pronto, já achamos o gabarito, gente. Olha como fica fácil. Alternativa C, porque tem o item 2, o item E não tem o item 2, então já era. 3. Carreira, estrutura de desenvolvimento funcional e profissional operacionalizada através de passagens a níveis e graus superiores no cargo do servidor. Isso aqui também está correto, por isso nós ficamos aí com a alternativa C, ok? Bom, assim eu finalizo esse vídeo, espero ter ajudado, ter contribuído aí com você mais uma vez, tá bom? A gente se vê no próximo para dar continuidade aos nossos estudos. Valeu, grande abraço e ótimo estudo para você.